Olá, bom dia pessoal. Como eu havia dito, né, a aula de hoje, então, ela será gravada. A gente não vai ter interação ao vivo. Em caso de dúvidas, por favor, escrevam no meu e-mail, né, ferfragapsi@yahoo.com.br, para que a gente possa dialogar sobre esse conteúdo, né? Nossa interação é sempre muito importante para a boa fluidez da aula. Na aula dessa semana, né, o grupo que fez o trabalho sobre o Levi Moreno enviou, né, o vídeo e que eu estou compartilhando com vocês na plataforma EVA. E agora, né, vem a minha parte, que é a parte, né, dos comentários, complementos, coisas, né, além do que o grupo já mencionou, para que vocês possam ter um aprofundamento aí sobre a teoria, né, do Moreno. O Moreno ele ficou bastante conhecido pelo psicodrama, né? O nome dele é associado diretamente ao psicodrama. Mas o que é o psicodrama, né? E o que ele fez para além do psicodrama? Acho que são essas contribuições que eu posso trazer que são mais importantes, né? Os grupos nos vídeos, né, já definiram bem a questão das bases teóricas, da vida do Moreno. Acho que esses aspectos a gente não precisa entrar por hora. Então eu vou dar destaque aqui para alguns outros aspectos. O livro da aula de hoje é esse livro aqui, né, Psicodrama do Moreno. Ele é um livro extenso, tá? Então, o que eu fiz? Nos slides tem um resuminho das coisas que são, né, importantes da gente saber neste momento. Óbvio que quem quiser, né, se aprofundar, gostar dessa matéria, né, o livro é excelente, ele é riquíssimo, ele explica, né, ele é realmente um manual do psicodrama. Mas, né, para quem não conseguir ler o livro por completo, vamos nos basear nesses slides para a gente conseguir ter um resumo do que é o principal sobre o Moreno. Tá? Depois eu posto para vocês também os slides na plataforma EVA para vocês terem acesso. Como eu disse, né, sobre a vida dele eu não vou me deter, os grupos já falaram muito bem, por sinal, né, trouxeram aspectos aí até de detalhes da vida dele, da infância dele, isso foi muito legal. Uma parte que eu queria destacar com vocês, que é super importante. Como eu falei, o Levi Moreno ele ficou conhecido pelo psicodrama, tá? Porém, o psicodrama ele está dentro de algo maior, que é a socionomia, né? Que é de fato, né, essa ciência que ele criou para estudar as leis sociais que regem o comportamento interpessoal, tá? Então essa ciência, né, tem várias teorias dentro dela e o psicodrama vai entrar aqui, ó, na sociatria, que são as intervenções, de fato, né, socioterapêuticas em que os métodos são utilizados. Pense na seguinte analogia. O psicodrama está para o Moreno, assim como as dinâmicas de grupo estão para o Levin. Lembra que eu falei bastante sobre as dinâmicas de grupo? Que são, sim, uma parte importante da teoria dele, mas é uma coisa muito além do que aquela prática que a gente vê por aí, né? Vou fazer uma dinâmica de grupo. Tá, ok, mas tem uma teoria, né, por detrás, tem um background, né, tem uma coisa muito mais ampla. Então, quando vocês pensarem no Moreno, pensem a mesma coisa. O psicodrama é uma técnica, tá? O psicodrama ele é muito mais complexo do que uma dinâmica de grupo, né? Ele já é uma técnica já mais bem consolidada, já bem mais conhecida, mas ele é uma técnica dentro de algo maior, que é a socionomia. Os nomes, gente, são bem parecidos, então, assim, tentem associar de alguma forma que eles consigam diferenciar uma coisa da outra, né? Então, quando eu penso em socionomia, eu penso, por exemplo, em economia, né? Economia que é o estudo, né, do dinheiro, das finanças, então eu sempre penso em algo maior, né? A economia não é o dinheiro, ela é o estudo, ela é a ciência, né? Então, a socionomia é a analogia que eu fiz para me lembrar de que é, então, a ciência, o estudo, né, do comportamento interpessoal, de acordo com o Moreno. Dentro da socionomia, então, a gente tem essas três teorias, né, que nos ajudam a ler os fenômenos grupais. A sociodinâmica, que investiga a dinâmica dos grupos sociais, a maneira como os indivíduos estão organizados em função de seus papéis, né? Então, no grupo, tem pessoas que assumem papéis. Isso, né, a gente já viu com o Levin, ele também fala desses papéis, e a gente viu quando a gente assistiu o filme A Onda, né? A gente falou bastante dessa coisa dos papéis que são estabelecidos. Então, para o Levin Moreno também, né, também existem papéis que são assumidos pelo grupo e a sociodinâmica investiga, né, como se dão esses papéis. A sociometria, então vamos pensar em metria, métrica, né? Métrica, a gente pensa o quê? Em ciências exatas, em números, né?
Lembrem vocês que eu mostrei numa das aulas anteriores para vocês um esqueminha que parecia uma teia de aranha, onde as pessoas estavam interrelacionadas. Então tinha aqui, né, o José, aí um risquinho, né, para Maria, um risquinho para Regina, um risquinho para Antônio, que mostrava, né, como as pessoas estavam relacionadas dentro de um grupo. Esse esquema, né, essa teia de relações que eu mostrei para vocês, essa representação gráfica, ela é uma forma de demonstrar, né, a sociometria. Quando você faz esse estudo sociométrico, né, você estuda uma organização grupal, pode ser uma empresa, pode ser pessoas de uma igreja, pode ser pessoas de uma comunidade, pode ser a própria sala de aula de vocês. Eu lembro que eu dei esse exemplo, né? Eu falei, uma sala de aula tem as pessoas que estão relacionadas mais para cá, né? De repente, assim, se relaciona com mais pessoas, a outra se relaciona com menos pessoas. Tem gente que pode, de repente, não estar se relacionando com ninguém e tá isolado nessa teia, né? Mas aí a gente consegue ver, então, quem são as pessoas, né, de um grupo e qual é a posição que elas estão ocupando dentro desse grupo. A gente consegue ver quem se relaciona com mais pessoas, com menos pessoas, e até a partir disso, né, investigar lideranças, hierarquias, quem está mais centralizado nesse grupo, né, ou seja, se relaciona com gente, de repente, de todos os subgrupos, vamos dizer assim, vamos pensar na sala de aula. Você tem, né, os diversos subgrupos. Quem é que está, de repente, né, se relacionando com todos esses subgrupos? Líder de sala? Não sei, né? Posso supor que sim, mas pode ser outra pessoa também. E quem é que, de repente, está mais às margens, né? Que não se relaciona com tantas pessoas assim. Então, o instrumento sociométrico, ele pode ser um questionário, ele pode ser uma dinâmica, por meio de uma atividade, de uma dinâmica, por meio do próprio de uma própria sessão psicodramática, onde a gente pode ver como é que as pessoas estão relacionadas. Então, a forma como a gente vai adquirir essa informação pode ser de diversas formas. Mas a gente vai, né, fazer esse esquema dessa teia e vai ser, então, a sociometria, né, essa forma de investigar como as pessoas estão relacionadas dentro de um grupo. E, por fim, a gente tem a sociatria, que são, então, essas intervenções socioterapêuticas. A mais conhecida delas é o psicodrama. Porém, eu vou mostrar para vocês que não é só o psicodrama. A gente tem outras formas de intervir, algumas, né, do Moreno, outras que não foram criadas pelo Moreno, mas que ele utilizou também, que são consideradas aqui dentro da sociatria, ok? Então, sociatria é um método, é a intervenção. Lembrando que para o Moreno, né, o que é um grupo? Essa matéria chama Psicologia dos Grupos. Então, o que é um grupo na concepção do Moreno? É um conjunto de pessoas articuladas por papéis e por objetivos sociais comuns, no qual os estados, né, conscientes e co-inconscientes dos indivíduos formarão padrões e dinâmicas relacionais próprias, né? O co-inconsciente teve... eu estou fazendo esse vídeo e vou disponibilizar para o terceiro B e para o terceiro C. Teve um dos grupos que falou sobre o co-inconsciente e o outro grupo não falou. Mas, basicamente, o que é o co-inconsciente, né? Lembra da psicanálise, né? Tem o psicodrama, apesar dele ter, né, a fundamentação mais humanista, mais existencial, fenomenológica, ele também bebeu da fonte da psicanálise. Então, a gente tem o consciente, que é aquilo que a gente tem conhecimento sobre a gente, né, aquilo que a gente está, né, numa instância ali que a gente consegue ter acesso. A gente tem também o inconsciente, que é aquilo que a gente não consegue ter acesso, né? E dentro de um grupo tem o co-inconsciente, que é o inconsciente que não é individual, é o inconsciente do grupo. É aquilo que acontece naquele inconsciente que aparece ali nas relações do grupo. Então, ela é uma instância abstrata, né? Obviamente, ela não é física e não é algo que a gente consegue ter acesso a priori, tá? A gente precisa de alguma técnica, por exemplo, o psicodrama, para conseguir ter acesso e trabalhar com esse co-inconsciente. Vamos diferenciar o que é um grupo e um grupo terapêutico para o Moreno. Tá? Lembrando que ele usou, então, o psicodrama em contextos terapêuticos, de prisões, de reformatórios, de reabilitação, né, do grupo das prostitutas, que foi mencionado também no trabalho, né? A ideia nesses grupos era sempre ser terapêutico. O grupo normal, ele precisa ter uma integração entre os membros, certo? Precisam se relacionar, senão nem grupo né? Senão é um agrupamento, a gente já viu isso. Precisa ter interesses e atividades comuns. Exemplo, né? Eu já dei esse exemplo novamente, uma sala de aula. Todo mundo tá lá, né? Com interesse, espero eu, de assistir uma aula, de aprender, de se formar. E para esse grupo funcionar bem, a gente precisa de um mínimo de coesão interna. As pessoas precisam, né? Tá ali se comunicando de uma forma educada, respeitosa, dispostas, né? A realizar, né? A contribuir umas com as outras.
É um grupo que ele não pode ser, né, desfeito de uma forma fácil, né? Ou é diferente, por exemplo, de indivíduos que vão para assistir uma palestra. Você está ali naquele momento compartilhando uma sala com alguém, mas você não tem uma relação com aquele grupo, né? Um grupo da sala de aula, que estou dando exemplo, ele tem essa coesão interna mínima. Já o grupo terapêutico, ele é diferente. Ele precisa ter maior liberdade, ele precisa ter maior espontaneidade dos membros, para que ele seja, então, né, mais favorável terapeuticamente. E, obviamente, né, os grupos explicaram bem nos vídeos a questão da teoria por detrás do psicodrama, né, que fala bastante da espontaneidade. Para que haja essa espontaneidade, que é, né, a chave do psicodrama, a gente precisa ter um ambiente respeitoso também, né, um ambiente que promova isso, né, que as pessoas se sintam seguras ali, que as pessoas sintam que elas podem se abrir, que é um ambiente livre de julgamento, que é um ambiente de fato, né, terapêutico. Isso é um ambiente que se assemelha bastante, né, a um ambiente clínico individual também, né? A gente precisa ter esse respeito, essa liberdade, a pessoa ela precisa se sentir segura para se abrir, se colocar num ambiente livre de julgamento. Então, isso o grupo terapêutico compartilha essa característica de uma terapia individual também. Tá? Então, pegando a sociatria, né, que eu falei que o psicodrama está dentro da sociatria. O que significa sociatria? Né? Sócio significa outro e atreia significa cura. Então, olha que bonito, né? A cura pelo outro. Também os grupos explicaram um pouco da base do psicodrama, né? Que tem essa questão da relação do indivíduo com o outro. Isso, para o Moreno, é fundamental. Você entender que o indivíduo não está sozinho no mundo, que ele vive numa relação social e que a gente estabelece, né, quem a gente é por meio dessa relação com o outro. Dentro da sociatria, a gente tem alguns métodos, tá? A psicoterapia de grupo é um método, que não necessariamente a psicoterapia de grupo ela vai ser o psicodrama. Você pode reunir as pessoas num grupo, onde cada um ali, né, vai trazer essas questões, cada um vai, né, o grupo vai se ouvir, se ajudar, mas não necessariamente você vai representar o problema, né? Você não vai ter uma técnica teatral ali sendo aplicada. Então, essa é uma forma de sociatria. O sociodrama, que isso acredito que os grupos não falaram nos vídeos, pelo menos eu não tô lembrando agora, acho que eles não falaram no vídeo, a diferença entre o psicodrama e o sociodrama. É importante diferenciar, porque isso vocês vão encontrar em diversas literaturas, e aí pode parecer que é a mesma coisa, né? Quando na verdade não é. O sociodrama, ele utiliza essas técnicas, né, de interpretação, dramaticidade, espontaneidade, mas com foco em resolver uma questão de um grupo. Então, não é uma questão individual. Vamos imaginar que a gente está trabalhando, por exemplo, numa escola e a gente tem nessa escola um grupo de alunos que sofre bullying por alguma característica. E a gente quer trabalhar a tolerância do grupo, a gente quer trabalhar o respeito, outras questões, né? Que não são individuais. Apesar do bullying atingir cada um individualmente, a gente identificou que é uma questão do grupo. Né? O grupo todo está praticando e sofrendo bullying, é um ambiente de bullying esse grupo desses alunos dessa escola. E aí você faz ali, né, as técnicas com foco em resolver o problema deste grupo. Tá? Diferente do psicodrama, que então o foco é o tratamento de alguma questão individual. Né? Então, quando você pega, por exemplo, um grupo de pessoas que estão no contexto de alcoolismo, por exemplo. Você aplica o psicodrama lá, por exemplo, o Alcoólicos Anônimos, né? Um grupo de pessoas que estão tentando se libertar da doença, do vício do alcoolismo. Por mais que tenha também, né, uma base social, a gente nunca vai desprender o indivíduo social, cada um está ali com foco em resolver, né, o seu problema. Então, é um problema individual nesse caso. E o psicodrama vai cada um ali, né, atuar de acordo com o seu problema. Ok? Não sei se ficou claro essa diferença. O sociodrama teve algumas aplicações com relação a grupos de determinada raça ou etnia, né, que sofre preconceito ou que sofre algum tipo de discriminação. Então, é um sociodrama porque é uma questão de um grupo inteiro, não de uma pessoa só. Com relação a mulheres, certo? Com relação a algum tipo de violência que as pessoas sofrem e que por fazer parte de um grupo, né, por exemplo, feminicídio, né, é um tipo de situação que a gente vê que
pela questão de você ser parte de um grupo que é o grupo das mulheres. Não é uma questão individual, né? Então, sempre que tem uma questão que é social, que é maior, a gente vai olhar o sociodrama. O que vai ser aplicado é o seu sociodrama. Quando é uma questão individual, a gente vai partir para o psicodrama, tá? Mas as técnicas são as mesmas, só o foco que vai ser diferente. O teatro espontâneo, que a gente pode ter essas formas de atuar, mas pode ter outras também. No semestre que vem a gente vai ver um pouco de outros autores, né? Tem um autor brasileiro, inclusive, o Augusto Boal, em que ele faz uso do teatro espontâneo e não é o psicodrama, é outra forma de realizar. Qualquer teatro, né, que não tenha roteiro, não tenha script, é um teatro espontâneo, sendo psicodrama ou não. O roleplay, que é essa técnica de a gente se colocar no lugar do outro, né? Tem gente aí que joga, de repente, roleplay game, né? O RPG, aquele RPG de mesa, a gente se coloca no lugar de um personagem, né? A gente assume um papel de um personagem e joga com esse personagem o jogo inteiro. A gente não é a gente mesmo, né? Então é uma forma também de sociatria. E jogos dramáticos em geral, que não precisam ter, né, uma sessão assim organizada, como uma sessão de psicodrama. Pode ser, né, aplicado só o jogo dramático em alguma sessão, desculpa, em alguma intervenção específica, não precisa organizar. Porque eu vou explicar para vocês que quando é o psicodrama ou o sociodrama, existe toda uma estrutura inteira que você precisa aplicar. Então, ele é um método que tem, né, começo, meio e fim. Se você chegar com um jogo ali de interpretação, não é só isso, tá? Quando a gente vai fazer uma sessão sociátrica, a gente tem que levar em conta algumas coisas importantes, que é o contexto social, né? Quem que vai participar desse grupo? De que cultura eles são, de quando eles são, de onde eles são, né? De quando eles são é ótimo, né? Porque sempre vai ser pessoas contemporâneas, você não consegue fazer com pessoas do passado. Mas a gente tem que considerar, né, o que está acontecendo no momento atual para a gente entender qual é a questão desse grupo, né? Por exemplo, aqui no exemplo que eu coloquei, né? Ser uma mulher numa comunidade de classe média no ano 2020 em Taubaté é diferente de ser uma mulher numa comunidade carente nos anos 90 no Rio de Janeiro. Então, esse contexto social traz uma diferença que a gente tem que respeitar e considerar na hora de propor uma tarefa em grupo. O contexto grupal, né? Quem vai participar? Então, tem as pessoas do grupo, vão ter o diretor, que é a pessoa que conduz, né, o psicodrama, que geralmente é o psicólogo, né? Então, se vocês forem trabalhar com psicodrama futuramente, vocês assumirão esse papel de diretor. E os egos auxiliares, que podem ser, né, outros psicólogos, parceiros, ou podem ser também pessoas que já conhecem a técnica, né, que sejam participantes ali, que podem assumir esse papel. E o contexto dramático, né? Então, aonde é que vai ser o espaço para isso acontecer? Né? Tem que ter um palco, mas não é todo mundo que tem um teatro, né, disponível quando precisa fazer. Então, não precisa necessariamente ser um teatro, né? O palco é apenas aquele espaço que a gente vai fazer. Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma demonstração disso na sala de aula de vocês, a gente poderia, por exemplo, pôr as cadeiras em roda e o meio da roda seria o nosso palco. Hoje a gente poderia, né, pôr as cadeiras todas para o fundo, enfileiradas, e quem está na frente, né, é o palco. Sugere-se que, na verdade, seja usada a questão da cadeira em roda, tá? Que as pessoas estejam em volta desse palco. Por quê? Tem aquela questão que a gente já viu, né, sobre grupos, de quando você põe as pessoas de costa para outra, quando você põe as pessoas enfileiradas, não dá aquela sensação, né, de que elas estão ali se relacionando, de que todo mundo pode se olhar, se falar. Pensa vocês, né? Você dá um churrasco na sua casa, você fala, vamos sentar aqui para conversar, pessoal. As pessoas não sentam uma de costas para as outras, elas se sentam numa roda, né? Então é muito natural que a gente use a roda para esse tipo de contexto. A roda, ela facilita aquilo que a gente falou, né? Que o grupo seja coeso, tenha maior liberdade, espontaneidade. Então a gente vai usar a roda para isso, né? E esse palco é onde, né, vai acontecer então os papéis, onde eles vão ganhar vida, né? Onde as pessoas vão ter essa atuação na fantasia, no campo imaginário delas. E o interessante é que quando as pessoas fazem isso, né, elas atuam na fantasia, acontece uma mudança na realidade também, né? Elas levam isso para a realidade de alguma forma, né? Para tentar dar novas respostas a conflitos que elas já tiveram anteriormente. Então, esse é o grande ganho, né, de técnicas sociátricas como o psicodrama.
Bom, vou pular essa parte que os grupos já falaram nos vídeos, né? Que sempre tem que ter um diretor, um ego auxiliar, já falei um pouquinho também, protagonista, que é a pessoa que dá voz ali ao drama, né? Que de fato é protagonista, igual num filme, numa novela, né? A pessoa que mais ali tem importância, né? Que vai assumir um papel importante ali, né? E o palco e a plateia, que eu já expliquei um pouquinho também. A plateia é aquela que vai estar em volta do palco, né? Quem está ali assistindo, mas no caso do psicodrama, quem está assistindo não é meramente um espectador, né? A gente pode, qualquer pessoa que está participando ali, que está assistindo, vira a ser um participante, vira a ser um protagonista, tá? Tem essa dinamicidade aí na sessão. Como é que funciona essa sessão? Como eu falei, né, a sessão ela tem uma técnica, ela tem uma forma de acontecer, não é só chegar e aplicar de qualquer jeito, né? A gente não tira da nossa cabeça. A técnica descrita pelo Moreno, ela prevê sempre um aquecimento, que é um momento, né, de preparação desse grupo. As pessoas podem, de repente, sei lá, colocar uma música, soltar o corpo, falar em voz alta, cumprimentar as pessoas. Você pode ter falas ali, né, iniciais, para a pessoa já assim, entrar no clima. Em seguida, a gente tem a dramatização, que então ali, né, é o coração da sessão, que é onde acontece a cena que foi criada, né, que é representada nesse contexto dramático, que é esse espaço que eu estava falando, né, entre o real e o imaginário, um espaço de fantasia que a pessoa depois leva, né, para a realidade. E é aí que possibilita uma nova organização para a pessoa, né, desse mundo dela. É aqui que gera a catarse, que os grupos falaram no vídeo, né, a catarse é aquilo da gente falar sem filtro, da gente conseguir de fato tirar, né, os aspectos que a gente tem aí, vamos dizer, nossas travas, né? E de fato, né, colocar à tona, e trazer aquilo que nos incomoda, trazer tudo, né? Essa é a ideia da catarse, e a proposta é que isso por si só já faz a gente se sentir melhor. É aqui que, né, acontecem então as diversas técnicas do psicodrama para que as pessoas se sintam ali num ambiente de espontaneidade, de criatividade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada uma das técnicas que os grupos, né, mencionaram no vídeo, mas eu queria explicar com mais detalhes para vocês. Depois a gente tem um terceiro momento, que já é, né, então, encerrando a sessão de compartilhamento, que é onde as pessoas ali vão expressar as emoções sobre aquilo que foi vivido, né? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Um exemplo de Alcoólicos Anônimos. A pessoa vai lá, né? Ela faz um papel, de repente é alguém que tem um conflito, né? Com o filho por causa do álcool, ele faz uma cena em que ele representa esse conflito, ele troca de papel, né? Com o filho, etc. E aí, nesse momento do compartilhamento, alguém pode, de repente, levantar a mão e falar, nossa, eu já passei exatamente por isso, foi assim, assim, assado. Nossa, não me senti bem em ver essa cena, porque essa cena me lembrou tal situação. Ou, né, às vezes até raiva, né? Putz, mas o cara tinha que ter feito isso de outro jeito, se fosse eu tinha feito de outro jeito, tinha falado isso, não sei o quê. Então, assim, é aí que as emoções aparecem e que todo mundo pode participar. Na verdade, todo mundo pode participar em qualquer momento, tá? Mas se ficar uma coisa mais organizada, né? É legal que o grupo saiba que vai ter depois esse momento de compartilhamento. Porque aí quem quiser se colocar, esperar nesse momento para de fato as emoções virem à tona, pode aguardar esse momento, que é um momento então onde vai ser propício, né, para esse acontecimento. Aqui o diretor também se coloca, o ego auxiliar também se coloca, onde acontece então a empatia, né, com aquilo que foi vivido, porque lembre-se que vai ter um protagonista, não é todo mundo que está no palco, mas quem está assistindo vai também poder ter essa empatia, essa identificação com o que foi vivido ali. E aí, para os participantes, acaba aqui, tá? O item 4, a quarta fase da sessão, o processamento, os participantes já não estão mais presentes. Aqui a galera já foi embora, acabou a sessão, mas tem esse espaço último aqui de processamento, que é onde, né, os psicólogos se reúnem, o psicólogo, né, que foi o diretor, por exemplo, se reúne para poder falar da teoria, né, psicodramática, que ele pode, de repente, né, pegar alguma coisa para usar ali na questão do ensino, ele pode produzir textos sobre aquilo que ele vivenciou ali, escrever artigo, enfim, é aquele momento em que a gente já terminou o trabalho e a gente para refletir no que a gente fez, né, para pensar como fazer melhor da próxima vez, né, o que aconteceu ali. É um momento muito importante para o profissional, né, para quem está aplicando a técnica. E como eu havia dito para vocês, né, quais são as técnicas, então, que são mais utilizadas? A gente tem algumas técnicas no psicodrama, na verdade, na sociatria, né, como um todo, que é a técnica do duplo, que é quando o protagonista, por exemplo, tem dificuldade de expressar a sua emoção,
e o ego auxiliar ou diretor atuam junto com ele, verbalizando, né, reproduzindo os sentimentos, emoções que são percebidas em relação ao protagonista e ao grupo. Pensem que os participantes, eles não são atores profissionais e estão lidando com questões emocionais importantes, né, que podem ser muito sensíveis. Então, nessa hora em que o ego auxiliar e o diretor, eles vão lá, né, falar junto com, eles vão lá interagir, né, falar junto com o protagonista, ou mesmo até falar, né, por ele. Alguma coisa que ele tá percebendo que a pessoa é, quer demonstrar, mas não sabe como, né? Então ele vai preparar esse ator, né, para expressar aquilo que ele quer expressar, né? E no final ele pergunta: era aquilo que você queria dizer, né, pro protagonista? E aí o protagonista pode dizer né, sim, não, né? Ou ele sentir mais à vontade para ele fazer também a cena depois que ele já viu, né, outra pessoa fazendo. Então é uma forma de despertar nessa espontaneidade na pessoa que não tem facilidade com isso, ou que na hora ele travou, né? Tipo, acontece essas coisas, né? E a gente tem que estar ciente para conseguir aplicar essa técnica. Outra técnica que existe é a técnica do espelho, em que o ego auxiliar faz o papel do protagonista, enquanto o protagonista observa. E ele se pode ver como se fosse num espelho, né? Então é uma técnica que desenvolve autoobservação e reflexão. Vamos supor, por exemplo, que é um grupo de controle de agressividade. As pessoas estão ali porque elas tiveram alguma situação agressiva, querem controlar a raiva, etc. Vamos supor que esse ego auxiliar ele vai agir como se ele fosse uma das pessoas ali do grupo, né, protagonista. E ele, né, começa a falar alto, a gritar com alguém, a brigar, e nisso o protagonista ele só observa. E a ideia é que ele se veja, né, no comportamento atuado ali pelo ego auxiliar. E isso permite essa autoobservação, porque é muito comum as pessoas não saberem como elas são vistas pelo outro, né? A gente não vive com um espelho embaixo do braço, então a gente não sabe como que o outro está vendo a gente, como que a gente está reagindo em cada situação. Então, o outro fazer esse papel ajuda a pessoa a compreender isso. O solilóquio é outra técnica, que é quando a cena é interrompida, tá acontecendo a cena lá, né? E aí o diretor interrompe a cena, ou mesmo, né, o participante interrompe a cena para falar do que ele está sentindo, do que ele está pensando naquele momento, né? O protagonista pode se colocar, o grupo também pode se colocar. Então, esse exemplo aí, né? O cara tá lá, né, demonstrando uma situação de raiva, de agressividade, de repente, né, para a cena. E aí, gente, né? Como é que você se vê nessa situação? Aí alguma pessoa vai lá e fala, nossa, né, realmente isso acontece. Ah, não, eu não faço assim, não. Eu faço diferente. Não, imagina, eu não sou desse jeito. Então, é nessa hora em que o grupo também pode, né, se colocar diante da cena ali. Como se pausasse um filme, né? E as pessoas podem comentar aquela cena. Outra técnica é da inversão de papéis. Então, essa técnica é muito legal, né? Onde o protagonista ele interpreta o papel de outra pessoa. É preciso de um aquecimento aí, né? Para você poder se colocar, de fato, no papel de outra pessoa. Mesmo que você fosse ator profissional, teria esse aquecimento, né? Imagina que para quem não é, então precisa desse aquecimento. Pensar no que a pessoa falaria, né? Vamos pensar num casal. E o casal, um vai, né, interpretar o papel de outro. Você precisa, né, lembrar como que é o trejeito dessa pessoa, como essa pessoa fala, que tipo de gíria ela usa, né? A ideia é você tornar isso natural. Nesse momento você não tem um roteiro, você pode pensar naquilo que você vai trazer, né? Então, né, nesse exemplo, por exemplo, né, eu vou me comportar como se eu fosse o meu marido. E aí, nesse momento, eu consigo, né, empatizar com ele, eu consigo demonstrar para ele que eu quero que ele veja sobre o comportamento dele também. Então, é como se fosse a técnica do espelho, tá? Só que no espelho, o ego auxiliar que tá ali participando faz o papel do protagonista. Aqui, o protagonista faz o papel de outra pessoa. Pode ser uma pessoa que, inclusive, nem esteja ali presente. Ah, eu quero falar de um problema que eu tenho com a minha mãe. E aí alguém fala, tá, então agora você é sua mãe. E eu vou me comportar como se fosse a minha mãe. Então, eu vou assumir o papel de outra pessoa, né? A interpolação de resistências. Às vezes, né, as pessoas estão atuando e elas já estão demonstrando alguma resistência, né? Já tá difícil ali de manter aquela cena, a pessoa não sabe mais o que falar, ou deu branco, ou enfim, travou, né? Não consegue também. Nessa hora, o diretor pode usar essa técnica, né, para colocar uma surpresa ali na cena. Então, por exemplo, ele pode acrescentar um conteúdo, falar, então, agora a gente vai entrar num show e vocês vão se comportar como se estivesse no show. O diretor ele vai, né, mandar, ele vai trazer um novo contexto ali para aquela cena. Ele pode trazer um personagem novo, então chamar alguém da plateia e falar, então agora chegou aqui um vendedor de sorvete no show.
sei lá, né? O que ele achar que vai contribuir ali para que a cena se desenvolva de maneira a trazer os conteúdos daquele grupo, né? Ele pode, né, solicitar que a cena seja mais rápida, mais lenta. De fato, ele vai parar e mexer ali naquela cena do jeito que ele quiser, né? Lembrem vocês que o psicodrama, né, apesar de ter as técnicas, ele é bem livre. A gente pode, né, customizar bastante ele. A ideia é que seja uma técnica mais livre mesmo. Não é uma receitinha de bolo, né? Eu tô falando aqui como se fosse, pra vocês entenderem como funciona, mas a ideia é que isso são aspectos básicos, né? A gente pode mexer um pouquinho de acordo com o grupo, de acordo com o que está acontecendo naquele dia, de acordo com, né, qualquer motivo que o diretor ache que vai ser importante para aquele grupo naquele momento. Então aqui você quebra com a resistência desse indivíduo. Então que o cara tá lá, né? Você pô, dizendo, não tem mais o que falar, não sei o quê. Não, então agora muda a cena. Agora vai ser você dentro de um museu, sei lá, e como você agiria nesse museu. Então, assim, ele vai mudar a cena para que a pessoa não tenha ali uma saída, ela vai ter que interpretar. É importante que as pessoas sintam-se respeitadas, como eu já falei, né, e sintam-se que elas estão participando voluntariamente. Ninguém é obrigado a fazer nada no psicodrama, a ideia não é humilhação, não é forçar as pessoas a nada, mas às vezes essa resistência pode surgir assim como num contexto de uma terapia individual também, né? A pessoa não quer falar, ou fica ainda com resposta evasiva, e aí vai da nossa técnica para conseguir estimular essa pessoa a participar, né? A gente não obriga ela a participar, evidentemente, não é essa a proposta, mas a pessoa já está ali, mas de repente ela já não está mais naquele clima, né? A gente pode sim usar técnicas para estimular essa participação e trazer um benefício maior aí para as pessoas, tá? Então, além do livro, né, eu usei aqui para fazer esses slides esse texto da Nobel, que fala um pouquinho do co-consciente, do inconsciente, que eu estava falando um pouquinho com vocês, né, que é o consciente e o inconsciente aplicado à questão dos grupos. E era isso que eu queria acrescentar com relação a que os vídeos dos colegas já falaram. Os vídeos ficaram muito bons, eu gostei muito. Parabéns aí aos grupos. Não deixem de assistir também, então, o vídeo dos grupos e esse vídeo, né, que eu fiz para vocês, além das leituras, né? É importante que vocês se familiarizem com o tema, né, e tirem dúvidas também, para que a gente possa ter uma maior compreensão sobre esse tema. Ok, gente? Obrigado por hoje, obrigado pela compreensão de vocês também, né, por a gente ter essa aula um pouco diferente hoje. A gente retoma as atividades normais aí, depois do dia 9/5, né? Próxima semana é feriado, dia 1º. Depois a gente tem dia 9, que eu também vou estar dando aula na pós, então eu vou fazer o mesmo esquema de aula, né? Vou gravar o vídeo para vocês. E depois do dia 9 de maio, a gente ainda não sabe se a aula vai estar presencial ou se vai estar ainda à distância. A gente retoma, se for no presencial, né, normalmente, se for à distância, a aula ao vivo, onde vocês possam, né, participar, fazer perguntas, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, muito obrigada pela presença de vocês e bom final de semana.